Ino Yamanaka era mais braba que o tanto de braba que você lembra que ela era braba, porque a Ino era braba. Eu não tô nem falando da Ino do The Last, Ino do Boruto, que consegue fazer não sei o que lá, com as transferências de mente, a bolha da vila e o sistema telefônico de Konoha. Tô falando lá do comecinho do clássico mesmo, do segundo arco do anime ali no Exame Chunin. Tô falando das primeiras lutas da Ino, tô falando das eliminatórias do exame. Mas eu sei, eu tô ciente, tem tanto de trem acontecendo ali, um tanto de gente braba, dessa última pessoa que você vai pensar que é a braba na situação, no meio daquela loucura toda ali ainda. É Narutinho estourando o crânio do Kiba, é Shikamaru estourando o crânio da Kim, é o Shino estourando os braços do Candango. No caso, é Zaku, o nome do Candango. É o Kankuro amassando o Luffy de One Piece. É o Sasuke já chegando sem chakra, né? Perdendo mais chakra do que chakra que tinha pra perder e vencendo assim mesmo sem chakra. É Temari quebrando a coluna vertebral da Tenten no meio e deixando ali tamanhas sequelas que viriam arrancar todo o carisma do corpo da Tenten pra todo sempre pro resto do anime. Ela nunca conseguia fazer mais nada de interessante. É Neji passando catapora pra Hinata e dando um ataque cardíaco na nossa deusa Hinatinha. É Doce vencendo o Choji com um peteleco. E é o Lee fazendo isso. Então eu nem julgo por não pensar na Ino como brabinha nesses momentos mesmo. Ela tava no meio de um bando de exibido, exagerado do carelhos. Olha eu fazendo esforço pra não falar palavrão e não ter que censurar. Enfim. Mas se nós pra analisar direitinho mesmo, as coisas que a Ino fez na luta ali dela contra a Sakura... não é uns bagulho tão básico, não é tão aquelas coisas que a rapaziadinha iniciante ali, os novatos, conseguiria fazer tão facilmente, não. Vem comigo, vamos dar uma analisada, vem. Aí não pega uma kunai no ar que tinha sido arremessada na direção dela e ainda arremessa pra ir de encontro a uma outra kunai. Esse negócio de pegar a kunai no ar que está sendo arremessada não é coisa que os iniciantes conseguiam fazer. Se bem me lembro até então, as únicas pessoas que tinha feito isso eram os Jonin brabão, tipo o Kakashi ali no Exame Genin, ou os Abus acatando a Shuriken gigante que tacaram em cima dele. E de certa forma também daria pra considerar o Sasuke pegando a kunai ali com o pé, mas aí também a gente tá falando do maior prodígiozinho da geração. Você fazer uma coisa que o Sasuke também conseguiria fazer não é vergonha. Aliás, eu diria que é mais mérito. Então no quesito lidar com kunai, a Ino já estava acima da média. Ino tava amassando a Sakura na porradaria franca. Ali pro comecinho da luta, a Ino tava representando imensamente no boxe, e se pá, teria até nocauteado a Sakura se não tivesse se segurado ali pensando na Sakura criança, dado um tapão na cara em vez de dar um murro. Tapão nada, um tapinhazinho ainda. Levando em consideração que nessa mesma luta teve um momento que a Ino e a Sakura trocaram um murrão na cara uma da outra e cada uma voou uns 10 metros pra trás, e eu juro, eu pausei a tela pra tentar fazer uma calculadinha ali de acordo com os tamanhos delas e do chão, enfim, foi uns 20 metros de distância que uma caiu da outra ali. Um murro na cara que te faz voar 10 metros pra trás é capaz de desviver um, eu diria que não é todo e qualquer um ali que tem um taijutsu desse não. Talvez se ele não tivesse treinado taijutsu com a Tsunade, ela estaria forte igual a Sakura hoje em dia. E a gente vai pro ato principal dessa luta, que também é o meu maior argumento a favor da Ino. A Ino improvisou um jutsu pra criar linhas de chakra usando cabelo. Praticamente só quem usa linha de chakra é os usuários de marionete tipo Kankuro, que era um dos brabão do Exame Chunin. Até a Sakura, que já era brabona de controle de chakra, reconheceu que pra você fazer linhas de chakra e controlar coisas, você tem que ter um controle de chakra impecável. Calma lá que não acabou aí. As linhas de chakra da Ino tem uma coisa que nenhum usuário de marionete tem. Nem o Kankuro, nem a Tio, nem o Sazori, ninguém conseguiu fazer com linha de chakra o que a Ino conseguiu. Quando a Sakura foi pega por essas linhas de chakra, ela não tava conseguindo mover nenhuma parte do corpo dela, não era só os pés dela que tava preso pelo limite das linhas, ela não estava conseguindo se mover. Ou seja, a Ino fez um jutsu comparável com a possessão das sombras, sozinha. Como se ela tivesse juntado propriedade do jutsu do Kankuro com o do Shikamaru. E aí eu lhe pergunto qual outro Yamanaka é capaz de fazer isso na história, nunca ouvi falar, apenas nossa grande Ino Yamanaka. E se considerar que depois de um tempo ela ainda aprendeu um ninjutsu médico que envolve um controle de chakra imenso, eu diria que ela realmente é uma das brabonas de controle de chakra da obra. O que só reforça ainda mais o que eu falei no meu vídeo da Hinata dos Filler ser mais braba do que o do original, porque a Hinata dos Filler é mais braba do que a Ino em controle de chakra, mas chega de falar da nossa deusa Renatinha, que senão não me segura. Daí a gente lida com um pequeno grande problema aqui na obra de Narutinho, que é o seguinte: acabou o Exame Chunin, acabou a relevância. Isso vale pra Ino e pra 90% das personagens femininas desse anime, que ódio. O resto do clássico a Ino não faz quase nada de importante, no Shippuden um negocinho ou outro. E é por isso que eu defenderia Exame Chunin como um dos auges de Narutinho. Todo mundo ainda tinha sua importância e relevância de um jeito interessante naquele momento ali, e a Tenten também tava lá. Mas se for ver, até a Tenten tinha certa aura ali em grande parte do exame, ela impunha um respeito, ela passava uma coisa de eu sou um dos brabão sim. Isso pelo menos até o triste incidente, descanse em paz todo o carisma e relevância da Tenten. Daí lá no Shippuden tem um arco que teoricamente é protagonizado pelo Inoshika
cachorro. É o arco do Hidan e do Kakuzu. O povo diz que a Ino e o Choji foram uns inúteis na luta contra o Hidan e o Kakuzu, que tudo ali no Inuyasha foi feito pelo Shikamaru e os dois ficaram nas sombras, olha que irônico. Mas é aí que eu vou discordar e vou dar os créditos pra Ino. Quando o time da Folha tava precisando rastrear a Katsuki, foi a Ino que transferiu o cérebro dela pra um passarinho e conseguiu encontrar o Hidan e o Kakuzu rapidinho. Se não fosse a colaboração da Ino, talvez a missão não tivesse nem dado certo. E até onde eu sei, o único outro jeito deles rastrear seria o Kakashi invocando os cachorros. E se o Kakashi gasta os 2 miligramas de chakra que ele tem invocando o cachorro pra rastrear a Katsuki, depois não ia sobrar nada pra ele lutar contra o Kakuzu e talvez ele não fosse nem sobreviver. Então, se Kakashinho ainda está vivo, nós devemos nossos agradecimentos a Ino Yamanaka. Forcei a barra? Absolutamente não, eu só falo fatos. Você discorda de mim, você tá errado automaticamente, saiba disso. Mas ainda tem um momento que a Ino é realmente relevante, dessa vez é de verdade e é na Quarta Guerra Ninja. De certa forma, a Ino foi uma das pessoas cruciais para todo o resultado e resolução da guerra. Quando o Hashirama descobriu umas informações ali do Madara, com quem que ele fechou para transferir a informação para a aliança inteira, isso mesmo, Ino e Yamanaka. Nesse momento, a Ino não só conseguiu transferir o pensamento do Hashirama para centenas de pessoas, inclusive pros Kage que ainda nem tava no mesmo lugar, como ela ainda transmitiu as memórias de um cadáver zumbi primeiro Hokage pra todo mundo ver. Tinha Shinobi de 5 na ação com as memórias do Hashirama e a culpa é da Ino. E mais do que isso, ainda rolou uma combinação do jutsu da Ino com o chakra do Narutinho pra transferir os sentimentos do Narutinho pra aliança inteira. Os sentimentos. Ou seja, o maior e mais potente genjutsu da obra inteira, que é o jutsu de discursinho do Naruto, foi potencializado pelo jutsu da Ino, se tornando a maior versão do maior genjutsu da obra. Discursinho no jutsu intensificado por Ino Yamanaka. Conclusão, se tu tá vivo hoje em dia, agradeça Ino Yamanaka, a segunda maior loira do Japão depois da Naruta e empatada com a Tsunade. Você lembra de mais algum negocinho da Ino aí que eu esqueci de falar? Comenta aí, por favor, vamos trocar essa ideia. Você discorda do que eu falei? Já falei, você tá errado. Beijo, se inscreve no canal e vai tomar um copinho de água.